O 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora coloca a sua Bíblia no banco, pega na mão do seu irmão aí e olha nos olhos dele e diga assim: não perca o foco. Mais uma vez. Não perca o foco. Agora vamos orar. Feche seus olhos e oremos mais uma vez. Eterno Deus, Senhor, neste momento, nós repreendemos toda interferência do mal. Nós repreendemos agora, meu Deus, tudo aquilo que tira a atenção do teu povo. Tudo aquilo que traz dispersão, distração. Meu Deus, pois agora a tua palavra será pregada. Fala ao coração da tua igreja agora, Senhor. Fala ao coração desta mulher, fale ao coração deste homem, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém e amém, graças a Deus. Podem se assentar. Não perca o foco, é o tema da mensagem. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vou pedir para que ninguém se movimente, que você arrume um lugar para você se assentar. Não ande, porque o que Deus quer falar com você nessa noite é muito importante. É extremamente importante a palavra de Deus nessa noite. Não deixe que nada disperse você, não deixe que nada tire a sua atenção. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem uma palavra para você nesta hora. Irmãos, o que é o foco? A palavra foco é uma palavra muito usada no meio comercial. Uma palavra muito usada na vida profissional. E também é muito usada no dia a dia. E meus irmãos, o que é o foco? O foco é uma imagem nítida. O foco é o centro. O foco é aquilo que converge para um ponto central. E quando falamos de perder o foco, estamos falando que essa imagem nítida se torna uma imagem ofuscada. Estamos falando de maneira figurada que perder o foco é você perder a objetividade, perder o alvo que você traçou, perder o centro daquilo que você deseja mirar os seus olhos e alcançar. E manter no foco é você buscar com todas as forças, com empenho, com perseverança, os seus objetivos. É você planejar, é você agir com objetividade, é você concentrar. Manter no foco trata-se de concentração. Concentração precisamos ter, por exemplo, no trânsito, quando você está conduzindo o veículo, você não pode permitir que nada te distraia. Você não pode permitir que nada venha dispersar você. Você precisa fazer uma direção defensiva. E muitas distrações podem surgir. Por exemplo, o celular começa a tocar. Outro exemplo, você começa a ficar desatento por coisas que estão ao seu redor. Até um outdoor, uma propaganda chama a sua atenção e pode dispersar você. Até mesmo um diálogo que você fizer com alguém, até mesmo se você colocar no viva voz o seu telefone, pode dispersar você. São muitos fatores, são muitas coisas que podem tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção na hora que estamos dirigindo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando sobre foco. Ele diz aqui, nesse versículo que nós lemos, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Não que eu tenha alcançado, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para as coisas que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo. Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele sabia que ele tinha algo a fazer. Aqui Paulo já estava preso quando escreveu aos Filipenses, mas ele sabia que Deus ainda tinha obra para a vida dele. Ele ainda não havia escrito as cartas, as epístolas pastorais, ele ainda não havia escrito a carta a Timóteo, a Tito, a Filemon. Ele estava ali sabendo que Deus iria usá-lo e ele tinha um objetivo, tinha um foco. O foco dele é Jesus.
Ele diz assim, olha, o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Paulo, ele tinha tanta convicção da obra de Deus, que ele sabia que tinha gente que pregava por inveja, tinha gente que pregava por contenda, tinha gente que pregava por competição, mas ele tinha um objetivo: pregar o evangelho era a sua missão. Deus o havia chamado, e ele disse assim, olha, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, pois me é imposta essa obrigação. Paulo se sentia obrigado a pregar o evangelho. Ele dizia, eu sou escravo de Cristo. E Deus nessa noite me trouxe aqui para te falar, irmão, que você não pode perder o foco, porque o inimigo quer distrair você, quer tirar você do foco que Deus colocou para a sua vida, do objetivo. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, não perca o foco, não perca o objetivo da sua vida. Irmãos, e eu quero aqui apresentar alguns exemplos de pessoas que perderam o foco na Bíblia, exemplos e lições que precisamos observar para não cairmos na perda do foco. E o primeiro exemplo é o exemplo de Salomão. Salomão foi um homem que Deus o abençoou muito. Salomão, ele já sabia que ele iria construir o templo, que ele iria fazer grandes coisas. Porque Deus já havia dito a Davi que ele construiria o templo de Salomão. E Salomão, quando ele assume o reinado, ele fala com Deus, Senhor, eu preciso, Senhor, conduzir esse povo, e eu não sei o que eu faço. E Deus falou assim, olha, pede o que você quiser. E ele estava em um sonho, e nesse sonho o Senhor disse, você pode pedir o que você quiser. E Salomão, irmãos, ele não pediu riqueza, ele não pediu glórias, ele pediu sabedoria. Ele pediu a Deus, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa entrar e sair diante desse povo. Eu preciso de sabedoria para conduzir esse povo. E Deus viu que Salomão estava pedindo algo bom. E Deus falou assim, olha, você não pediu riqueza, você pediu sabedoria, então eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar até um pouco mais. Vou lhe dar riqueza, vou lhe dar fama, vou lhe dar sucesso. E Salomão recebeu sucesso, fama, sabedoria, e Deus realmente deu tanta sabedoria que antes dele e depois dele não houve uma pessoa tão sábia como Salomão. Salomão, a sua fama estava espalhando por todo o mundo daquela época, e ele recebia visitas ilustres, como por exemplo da rainha de Sabá, que ia até Israel para ver a glória do seu trabalho, para ver o templo, para ver tanta coisa que Salomão fez. Porém, irmãos, Salomão, ele começou a desviar do foco. O foco de Salomão era servir a Deus, era fazer a vontade de Deus, era adorar ao Deus de Israel. Só que ele começou a perder o foco. Sabe por quê? Creio eu que ele perdeu o foco porque ele começou, irmãos, a se achar. Salomão começou a se engrandecer, começou a se envaidecer. E este é um grande problema. Irmãos, como Salomão esteve, também está acontecendo com muita gente hoje. Tem muita gente que por causa da riqueza, por causa do sucesso, por causa da fama, tem desviado do foco. Muita gente, irmãos, às vezes a pessoa nem recebe muita riqueza. Às vezes, irmão, a pessoa ela adquire alguma coisinha, porque tem gente que não pode pegar uma posiçãozinha. Tem gente que quando pega uma posiçãozinha, ele já começa a se achar. Ele já começa a se achar e ele começa a perder o foco. Salomão perdeu o foco. Ele começou a ter várias esposas. E cada esposa que ele tinha estava influenciando ele. Ele não sabia agora qual Deus que ele adorava. Porque cada hora uma esposa chegava. Ô Salomão, o meu Deus, o Deus Baal. O meu Deus Baal, estou querendo fazer uma imagem de Baal. Salomão ia lá e cedia. Ia lá e dava, investia dinheiro para poder fazer, para agradar, fazer a vontade da esposa. Aí chegava a esposa 459. Ô Salomão, com ciúme da outra que fez o de Baal. Ô Salomão, a deusa Azera. Eu sou tão apaixonado, eu adoro essa deusa. Me ajuda, Salomão, a fazer uma imagem, a fazer um altar para a deusa Azera. Salomão ia lá, fazia a vontade da 459. Depois chegava outra, e mais outra, e mais outra. Salomão perdeu o foco.
Salomão já não estava mais centrado no projeto de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que às vezes, irmãos, muitas coisas estão acontecendo ao seu redor, tirando o seu foco, tirando a sua atenção de Jesus. Mas nessa noite Deus está falando: olha, eu quero que você me adore, eu quero que você abra o teu coração, eu quero que você se entregue totalmente a mim. Deus, Ele quer você por inteiro. Deus quer o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Tem gente que fala assim: Deus só quer o coração. É igual uma pessoa falou assim: olha, o meu coração é de Jesus e o meu pulmão é de Souza Cruz. Fumava igual um dragão. Deus, irmão, Ele não quer só o seu coração, não. Deus, Ele quer você por inteiro. Deus, Ele quer você completamente. Salomão, ele estava dando uma migalha para Deus, ele estava acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Salomão, ele estava em cima do muro. Salomão era igual o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Salomão, neste momento aqui, ele estava cocheando entre dois pensamentos, mas Deus, ele vai dizer na sua palavra: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Até quando você vai ficar nessa indecisão? Até quando você vai ficar em cima do muro? Deus está falando essa noite: saia de cima do muro. O muro é do diabo. Vá para a minha presença, me sirva em espírito e em verdade. Precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. Precisamos servir a Deus em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde estão os adoradores nessa noite? Outro exemplo, irmãos, está na família de Jesus. Maria e José vão a uma festa da Páscoa realizada em Jerusalém. E lá está o menino Jesus. E em dado momento, eles perdem Jesus. Estão voltando para casa e dão falta de Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? E começa a procurar Jesus. Procura Jesus no meio dos parentes e não encontra. Até que encontra Jesus no templo. Irmãos, a família de Jesus, Maria e José, perderam a Jesus. E este evento nos remete a uma lição, que tem muita gente também que está perdendo Jesus de vista. Tem muita gente que perdeu o foco. Por que perdeu o foco? O foco era Jesus, mas aí eles estavam numa festa. E as festas, elas nos trazem distrações. Muitas distrações têm tirado as pessoas do foco. Muitas dispersões, muita coisa tem dispersado o povo de Deus. Muita coisa tem distraído o povo de Deus. São as luxúrias do mundo, são as riquezas deste mundo, são as coisas que vislumbram diante dos nossos olhos, é a tecnologia, são tantas e tantas distrações que têm tirado o povo de Deus do foco. O nosso foco é Jesus. Deus, Ele te resgatou do lamaçal e te deu vida, irmão. Deus te tirou lá, irmão, do pecado, da escravidão. Como que era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Tem até aquela música que fala assim: minha vida era muito louca, louca. Eu era magro que dava dó, que dava dó. Mas agora, irmão, você é abençoado por Deus. Você é abençoado, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Então é hora de você olhar para Jesus. Não seja seduzido por esse mundo. Não seja seduzido pelas atrações, pelas distrações deste mundo, igreja. Irmão, tanta coisa que eu poderia falar aqui nessa noite. Tantos exemplos que eu poderia dar. Mas às vezes fica difícil de citar exemplos, porque há um medo nosso de a pessoa achar que o pastor está apontando para A ou para B. Mas nessa noite, de uma forma geral, Deus está falando com você: não deixe que as distrações tirem você da minha presença. Em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente entrando, enveredando por um caminho mau, por um caminho tortuoso. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que parecem direitos. O diabo, irmãos, ele oferece algo bonito e aparente. Aparentemente muito bonito, mas o fim é a morte.
O fim é a morte. E quando a pessoa já entra lá dentro, quando ela é enganada pelo diabo, quando ela já está nas garras do bicho, aí que ela se dá conta do erro que ela cometeu. Quando é laçado, é que se dá conta da bagunça que a pessoa entrou. Davi, ele só arrependeu quando ele foi descoberto. Quando ele adulterou e ele cometeu um homicídio, ele viveu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Estava tudo normal. Foi ele ser descoberto, o profeta Natan foi lá, contou uma historinha para ele, e ele ficou tão irritado com a historinha, e queria matar o mal da história, o maldoso da história, e Natan falou assim: ó rei, esse maldoso da história és tu. Ele foi descoberto. Aí ele se arrependeu. Há pessoas que só se dão conta do buraco que elas entraram quando elas se arrependem, quando elas são descobertas, quando elas percebem o buraco que elas se enfiaram. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus está falando com você. Antes de você cair no buraco, eu estou te alertando nessa noite. Esse culto aqui hoje é um culto de prevenção. Nós estamos aqui prevenindo, irmão, prevenindo você para que você não caia na doença espiritual e tenha que ser remediado. É um culto de prevenção. Deus está prevenindo você, Deus está te alertando. Deus está te alertando. O pastor sempre tem falado: traz o seu filho para a escola dominical, vem para a igreja ouvir a palavra. Quantos pais poderiam ter trazido seus filhos hoje na escola dominical? E você deixou o seu filho lá em casa. Ah, tadinho, ele está dormindo, deixa ele dormir. Irmão, você precisa mostrar para o seu filho que servir a Deus precisa ser prioridade. Servir a Deus precisa ser o seu foco. Que Jesus seja o seu foco. Dá o exemplo para o seu filho. Seja uma pessoa que tenha Jesus como foco. Ensina para o teu filho que a prioridade na tua vida é Jesus. Porque o teu filho está olhando para você, está te observando. O teu filho está vendo se Jesus é a prioridade ou se o dinheiro é a prioridade. O teu filho está olhando se Jesus é o Senhor ou se Jesus é apenas um visitante da tua vida. Mostre para o teu filho que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Aí teu filho vai seguir o seu exemplo. Outro exemplo aqui, o exemplo de Marta e Maria. Duas irmãs que estavam recebendo uma visita ilustre, a visita de Jesus. E Maria, ela vai aos pés do Senhor. Mas Marta está distraída, ansiosa, afadigada, com muitos serviços. E de repente ela chega para Jesus: Senhor, não te dá não, Senhor, que a minha irmã venha me ajudar? Ô Jesus, dá uma licencinha para minha irmã vir me ajudar, porque eu estou toda enrolada de serviço aqui. E Jesus deu uma resposta clássica para ela: Marta, porque estás ansiosa e afadigada, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Irmãos, você imagina desfrutar da presença de Jesus e naquele momento você trocar Jesus por serviço? A gente sabe que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as nossas tarefas diárias, a gente tem as nossas obrigações, mas irmão, o tempo de Jesus é de Jesus. A presença de Jesus, ela não pode ser ignorada. Nós precisamos separar um tempo para Jesus. Precisamos separar o lugar secreto para buscarmos a Deus. Sabe por que tem muito crente que perdeu o foco? É porque ele não separa o lugar secreto para buscar a Deus. Ele já não tem mais um altar dentro de casa. Ele não tem um lugar secreto lá dentro da casa dele para buscar Jesus. E aí Jesus fica em segundo, terceiro, último plano. Jesus já não é mais o foco da vida dele. Marta já não tinha mais Jesus como foco. A presença de Jesus não fazia muita diferença. Ela não sabia diferenciar o que era importante. Limpar a casa é importante, mas buscar a Deus em primeiro lugar, essa é a nossa prioridade. Amém, igreja? Quem quer priorizar Jesus aí, diga amém. Aleluia. Não tem outro português, não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. Ou buscamos a Jesus, ou então vamos viver uma vida medíocre. Ou buscamos ao Senhor, ou vamos viver uma vida de qualquer maneira. Passa ano e entra ano e sai ano, e tem gente que está do mesmo jeito. Eu quero fazer para Deus, eu quero fazer, mas não se dedica, não se envolve. Mas Deus está falando nessa noite: se envolva. Se envolva
Se envolva na minha obra, se envolva na minha presença, porque eu quero te usar, aleluias. Eu quero usar você, eu quero usar a tua vida. Outro exemplo, irmão, de gente que perdeu o foco. Jesus chega em Jerusalém, no templo, e lá estão os cambistas, comercializando animais que eram usados para o sacrifício. Jesus chega, expulsa os cambistas, e Jesus fica irritado, pega um chicote e começa a quebrar os negócios que estão ali, dá um jeito naquele negócio. Vocês estão fazendo da casa de meu pai um comércio. E naquele momento os discípulos lembraram do Salmo 69, versículo 9. O zelo pela tua causa me consome. Jesus tinha tanto zelo pela causa do Senhor, pela casa de Deus, que ele se sentia consumido. Quando você tem zelo pela casa de Deus, você é consumido, porque você sofre. A gente sofre quando a gente vê falta de zelo, falta de respeito, falta de reverência com as coisas de Deus. Nós limpamos os bancos da igreja no mês passado e, por incrível que pareça, todos os bancos tinham chiclete agarrado. Todos os bancos da igreja. Todos os bancos tinham chiclete. Aí isso entristece o nosso coração, sabe por quê? Porque a casa de Deus é o lugar que nós entendemos que Deus, Ele vai nos abençoar. Nós entendemos que Deus, Ele vai nos honrar. Deus vai nos visitar. Nós entendemos assim. É claro que tem gente que usa aquele versículo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. É lógico, Deus habita no homem, Deus habita no ser humano. Mas esse lugar aqui é um lugar separado, é um lugar dedicado, é um lugar, irmãos, que nós decidimos fazer para servir ao nosso Deus. Então precisamos ter um mínimo de dedicação, um mínimo de zelo pela causa do Senhor. E muita gente já perdeu o foco há muito tempo, sabe por quê? Porque não trata o reino e a obra com zelo. Não trata com zelo, trata de qualquer maneira, por isso perdeu o foco. Vem para a igreja como se fosse um lugar como qualquer outro. Vem para a igreja como se fosse um lugar de encontro. Vem para a igreja por tradição. Vem para a igreja por um mero costume. Mas, irmãos, vir à casa de Deus não pode se tornar uma tradição, um costume. Vir à casa de Deus precisa ser uma necessidade que você tem de estar diante do teu Deus, durante 1h30, 2 horas, ou que seja 3 horas, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Agora, irmãos, todos esses exemplos aqui, de pessoas que perderam o foco, nós temos o exemplo. Eu já falei dos que perderam, mas ao contrário dos que perderam, eu quero dar o exemplo de quem manteve o foco. Jesus, ele manteve o foco no seu objetivo, no seu propósito. Ele orou o tempo todo, ele consagrou a sua vida, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E eu quero falar aqui de alguns princípios da tentação de Jesus, para mostrar para você que Jesus, ele manteve-se no objetivo, ele manteve-se firme no seu objetivo. E o primeiro princípio que eu aprendo na tentação de Jesus, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o primeiro princípio que eu aprendo aqui é que Jesus, quando ele foi tentado, Jesus estava sozinho. Não tinha zelotes, não tinha fariseus para observar Jesus ali e depois condená-lo, falar que ele fez algo errado. Jesus estava sozinho quando ele foi tentado. E da mesma forma, você também vai ser tentado quando você estiver sozinho. A mulher casada, ela não é tentada por outro homem pelo WhatsApp quando ela está do lado do seu marido. A mulher vai ser cantada por um outro homem quando ela estiver sozinha. Um homem vai ser cantado por uma mulher, não é quando ele estiver do lado da esposa, é quando ele estiver sozinho. Um homem vai ser tentado a ver coisas que não devem na internet. Pornografia, por exemplo, é quando ele estiver sozinho. Jesus foi tentado quando ele estava sozinho.
O casal de namorado vai ser tentado a ter relações sexuais, não é na hora que o pai estiver do lado ou a mãe perto, é quando os dois estiverem sozinhos. Por isso eu quero dizer para você, quando você estiver sozinho, será o momento mais propício para o diabo para tirar o seu foco. É o momento mais propício para o diabo tentar te derrubar. Porque ele fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus, estando Jesus sozinho. O segundo princípio, irmãos, da tentação de Jesus é que Jesus, ele foi tentado depois que ele recebeu uma grande vitória. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas. E a Bíblia nos dá conta de um outro exemplo de um homem, Elias, que foi terrivelmente bombardeado pelo diabo depois que recebeu uma grande bênção. Elias, ele orando a Deus, Deus fez fogo cair no altar no Monte Carmelo. E depois que eles viram o poder de Deus, Elias ali mandou matar os profetas de Baal ao fio da espada. Ele recebeu grandes bênçãos. Depois que ele saiu do Monte Carmelo, Deus mostrou para ele que estava chegando a chuva. Já eram 3 anos e meio sem chover. E Deus então mandou chuva. E depois que veio essa chuva, Elias ouviu uma frase de Jezabel. Jezabel falou assim: olha, que os deuses me façam outro tanto. Em outras palavras, que os deuses me matem, se amanhã por essas horas eu não acabar com a vida do Elias. Elias ficou sabendo dessa notícia. Quando Elias ficou sabendo, ele deu pala. Quando Elias ficou sabendo, ele entrou em parafuso. A pressão subiu, ele começou a sentir um monte de sintoma de depressão. Ele teve medo da morte, ele quis fugir, ele entrou numa situação difícil, ele entrou num beco sem saída, num túnel escuro sem ter uma luz. Por quê? Ele fez um grande esforço para Deus. E depois veio uma palavra do diabo que conseguiu derrubar todo o seu ânimo. Eu quero dizer para você nessa noite que o diabo, quando você recebe uma grande bênção, ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus, para tirar você do foco. Ele vai fazer de tudo para te entristecer. Você sai de um culto abençoado, igual nós tivemos um louvor aqui, um mover de Deus, você se alegrou, glória a Deus, mas quando você sair lá fora, ele vai tentar você, ele vai tirar você de todo jeito, ele vai fazer de tudo para tirar o teu foco. Mas nessa noite Deus está te dizendo, eu estou te alertando, eu estou dizendo para você, filho, fica firme, filha, fica firme, porque eu vou te abençoar, eu vou te dar a vitória. Resista firmemente, irmão, em nome de Jesus, vigie as tuas palavras. O diabo vai fazer de tudo para tirar a sua paz lá dentro da sua casa. Você sai de um culto abençoado, você sai cheio de Deus, e lá fora, lá na sua casa, lá no seu trabalho, o inimigo vai tentar tirar a sua paz. Mas você vai permanecer firme, Deus vai lhe dar a vitória. Aleluia! O terceiro princípio da tentação de Jesus, isso aqui que eu vou falar é forte. É muito forte. O terceiro princípio da tentação de Jesus. Diz a Bíblia que o diabo levou Jesus no pináculo do... Jesus foi tentado dentro do templo. E da mesma forma, você também vai ser tentado dentro do templo. O diabo não vai medir esforço para te tentar aqui dentro desse lugar. Porque às vezes você está querendo ouvir a palavra, você está querendo prestar atenção no culto, mas aí de repente tem uma pessoa que está conversando e tirando a sua atenção. Você está com boas intenções dentro da igreja, mas sempre tem alguém que não está com boa intenção. E o inimigo vai tentar fazer de tudo para tirar a sua atenção, para te distrair, para tirar o seu foco. E você vai ser tentado aqui dentro desse lugar. Você vai ser tentado, sabe por quê, irmão? O diabo quer mostrar para você, ele quer dizer que mesmo dentro da igreja, você não pode ter paz, mesmo dentro da igreja, você não pode ter uma vida tranquila, mas é mentira do diabo, porque Jesus, irmão, ele estabeleceu para a tua vida, para que você seja abençoado neste lugar. Não tire o foco, em nome de Jesus Cristo, permaneça firme com Deus.
diabo vai tentar colocar na tua cabeça que quanto mais você vem ao culto, porque depois que você veio à igreja, a tua vida foi de perna para o ar, você não tem sossego, é fofoca, é mentira, é falsidade, esse lugar é cheio de defeito, esse lugar é cheio de problema, mas Deus está aqui, Deus está neste lugar. Você crê que Deus está aqui? A presença de Deus é real aqui neste lugar. Irmão, e se tem uma coisa que nós não podemos perder, chama-se a presença de Deus. Deus falou com Moisés assim: eu vou enviar um anjo que vai adiante de vós. Deus falou assim: Senhor, nós queremos a tua presença. Eu imagino Moisés falando: Senhor, eu sei que o anjo é bênção, que o anjo é bom, mas Senhor, eu quero a tua presença. Irmãos, a presença de Deus é o mais importante, é o fundamental para a nossa vida. Tem muita gente que está trocando a presença de Deus pelas dádivas de Deus, tem muita gente que está buscando a bênção, mas Deus nessa noite está dizendo: antes de você buscar a bênção, busque o dono da bênção. Sabe por que muito crente perdeu o foco? Porque está querendo só a bênção, não quer servir o dono da bênção. Aí, meu filho, perde o foco mesmo. Para finalizar essa mensagem, eu quero falar 5 conselhos para que você mantenha-se no foco. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: olha, mantenha-se no foco. O primeiro conselho para você se manter no foco, além de orar, além de jejuar, esses conselhos que eu vou dar aqui são conselhos além da sua vida com Deus, da sua vida no altar. Primeiro conselho: aprenda a dizer não. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: aprenda a dizer não. Fala para mais uma pessoa aí: aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Dininha, aprenda a dizer não. Amém. Aprenda a dizer não, Samuel. Aprenda a dizer não. Muitas vezes nós perdemos o foco porque nós queremos agradar todo mundo. Queremos agradar todo mundo e nem Jesus agradou todo mundo. A gente quer agradar todo mundo e quando nós, ao invés de falarmos não, falamos sim. Nós queremos alegrar os outros e acabamos nos prejudicando. Deus tem um projeto, Deus tem uma visão para a tua vida. Aí você quer ser o politicamente correto. E aí você diz sim, quando Deus está dizendo diga não. Aprenda a dizer não. Não ao pecado. Não à desobediência. Aprenda a dizer não. Eu não vou desobedecer. Não. Ah, vamos lá naquela festinha assim, não tem problema não. Não. Vamos para o motel? Não. Vamos sonegar um imposto aqui? Não. Vamos fazer aqui uma baianada aqui, desculpa os baianos aí no trânsito, desculpa aí, mas vamos fazer uma baianada aqui? Não. Não, irmão. Precisamos aprender a dizer não. Precisamos ser éticos. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. O alfabeto que nós conhecemos é A, B, C, D, mas o alfabeto de Deus é obedecer. Obedecer, esse é o alfabeto de Deus. Aprenda a dizer não, irmão. Não faça concessões para o diabo, não faça concessões para o mundo, não faça concessões para a tua carne. Quem você está alimentando, irmão? A Bíblia diz em Romanos 8 que há uma luta entre a carne e o espírito. Eles militam entre si, fica uma guerra. E sabe quem vai vencer? Quem vai vencer na tua vida? É aquele que você alimenta mais. Aquele que você alimenta mais é o que vai vencer.
E ao passo que se nós não dizemos não para a carne ela só vai, alimentando. Ela só vai, engordando. Irmão, a carne não gostaria de estar aqui hoje sentado ouvindo uma pregação. A carne gostaria de estar em casa, sentado vendo o Fantástico, sentado acessando as redes sociais. Mas a tua vida está sendo abençoada porque você decidiu fazer a vontade do Espírito. Você decidiu e entendeu que tem algo mais fantástico. Aqui o culto é mais fantástico do que o fantástico lá fora. Você sabe que é fantástico estar na presença de Deus. Aleluia! Aprenda a dizer não. O segundo conselho, irmão. Leia um livro. Tome o hábito de você ler, de fazer leitura. Principalmente livros bíblicos. Livros que falam de Deus. Ou até mesmo a Bíblia. Procure ler pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora por dia. Sabe por quê? Estudos comprovam que as pessoas têm a tendência de perder a atenção entre um intervalo de 6 a 8 segundos. Às vezes você está fazendo a leitura ali, de repente você começa a dispersar, a sua mente dispersa. A questão é rapidinho assim, 6 segundos. Você fica disperso ali. E a leitura vai ajudar você a treinar o seu cérebro. Pastor, mas quando eu vou ler, eu acabo dormindo. Que hora que você lê? Na hora que eu vou dormir. Então mude o horário que você vai ler. Mude o horário. Não tem problema se você cochilar. Começou a ler e cochilou. Mas mude o horário. Comece a treinar a sua mente. Comece a treinar a sua mente. Porque você vai exercitar a sua mente. E isso vai te manter no foco. Isso vai treinar o seu cérebro. Para você se manter no foco. O meu foco é Jesus. O meu foco é a palavra de Deus. O meu foco é servir a Deus. O meu foco é dobrar o joelho. O meu foco é fazer a vontade de Deus. O meu foco é trazer a minha família para a igreja. O meu foco é ser sacerdote dentro da minha casa. O meu foco é cuidar da minha esposa. O meu foco é amar o meu marido. O meu foco é ensinar os meus filhos o caminho do Senhor. O seu foco, irmão, é fazer a vontade de Deus. Aleluias. Terceiro, irmão, conselho para você se manter no foco. Não pense negativamente. Tem muita gente pessimista que só pensa que vai dar errado. Só pensa em coisa ruim. Só tem negatividade na mente. Eu não estou falando aqui para você ser um positivista. Não, pensamento positivo. Não quer dizer que o pensamento positivo vai fazer tudo dar certo na sua vida. Mas para, irmão, de pessimismo. Para de ficar com esse pensamento negativo. Isso aí não vai dar certo, não. Com esse pensamento negativo que não vai dar certo, a pessoa não faz nada. Cruza os braços e não faz nada. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Ano passado nós fizemos a conferência aqui em janeiro e teve irmão que ficou achando que a igreja não ia chegar, pessoas não iam vir. Nós colocamos cadeiras do lado de fora e teve gente que não acreditou, irmão. Teve irmão que veio para ver se ia encher mesmo. Deus nos honrou, irmão. Sabe por quê? Nós temos que pensar que vai dar certo e fazer. Porque se você ficar no negativismo, você não faz nada. Você cruza os braços e não faz nada. Noite do Caldo, semana que vem, vai dar certo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não vamos ficar pensando negativo. Porque quem pensa negativo, ele fica 90% pensando que não vai dar certo e 10% tentando fazer alguma coisa. Mas quem pensa que vai dar certo, ele coloca a sua força, ele coloca o seu ânimo, ele coloca todo o seu gás para dar certo. E Deus honra e dá certo para a glória de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Jesus! É um tal de pessimismo no meio do povo de Deus. Está igual os espias lá de Moisés que foram lá. 10! Moisés, nós somos igual gafanhoto, não vai ter jeito. A terra lá é boa mesmo, Moisés, é muito boa. Mas nós somos igual gafanhoto perto daqueles gigantes lá. Josué e Caleb falaram, nosso Deus vai nos dar a vitória. Quarto princípio. Para que você se mantenha no foco. Tenha equilíbrio. Fala para a pessoa do seu lado, tenha equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Você está trabalhando demais? Tenha equilíbrio. Começa a contrabalançar. Tem gente que está trabalhando tanto que não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família. Barack Obama, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, ele sempre tirava um tempo para poder tomar um café com a família dele. Era sagrado, esse dia aqui é do tomar café. E eu aprendi que eu também tenho que ter equilíbrio. O sábado lá em casa de manhã é sagrado, cafezinho da manhã com a família. Durante a semana não dá para sentar para tomar um café, mas no sábado eu vou lá, coo o cafezinho, e aí a Kelly vem, os meninos, e a gente toma o nosso cafezinho. Nós precisamos ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Fala para a pessoa do seu lado, tem equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Para de trabalhar em excesso, irmão. Tem gente que está trabalhando em excesso e esquece da família. Está precisando de equilíbrio. Tem gente que está trabalhando demais, está esquecendo da vida com Deus. Está faltando equilíbrio. Tenha equilíbrio. Em nome de Jesus. E por fim, para finalizar, para que você mantenha-se no foco, não se compare com ninguém. Não fique comparando a sua vida. Tem gente que é um tal de ficar comparando a vida dele com o outro. Fica comparando a vida um do outro. Ah, mas o fulano ele faz isso e o meu marido não faz. Ah, mas a fulana faz isso e a minha esposa não faz. Para de ficar comparando a sua vida. Para com isso. Em nome de Jesus Cristo. Irmão, porque se você começar a se comparar demais, você vai ver que tem gente que está melhor do que você. Aí você vai ficar perturbado. Já que você quer comparar a sua vida, compara então com quem está pior. Ué. É isso mesmo. É igual o camarada que ficou assim, ele falou uma frase assim, olha, eu vivia reclamando que eu não tinha sapatos, até que eu vi uma pessoa que não tinha os pés. É forte, hein? Você está reclamando de quê? Começa a analisar então a tua vida com quem está pior do que você. E você vai levantar a mão para o céu e vai agradecer a Deus. Mas se você começar a se comparar, você vai perder o seu foco. Você vai perder. Porque o irmão que faz do jeito que você gostaria que fosse na sua vida, é do jeito que Deus deixou para ele. Deus usa cada um de um jeito, irmão. Para de comparar a sua vida, porque Deus usa cada um de um jeito. Deus usa cada um. Deus usou Daniel aonde? Na Babilônia. Deus usou José aonde? Lá no Egito. Deus usa cada um de um jeito. Deus usa cada um da maneira. Então pare de ficar se comparando. O que Deus preparou para você, fica na posição que Deus te chamou. Seja uma bênção, porque Deus vai te abençoar. Mantenha-se no foco em nome de Jesus. Não queira viver a vida dos outros. Viva a vida que Deus preparou para você. Ah, eu queria ser tanto igual o pastor Emerson, eu queria ser tanto igual a Kelly, eu queria ser tanto igual o fulano de tal, eu queria ser tanto igual o Tiago. Irmão, seja você, que Deus vai te usar. Se coloque de pé. Perdemos o foco porque nos comparamos com os outros. E esquecemos que o que Deus tem para você é o melhor de Deus para você. O melhor de Deus para você, irmão, não é ser igual ao outro. O melhor de Deus para você é ser o que Deus traçou para você. O melhor de Deus para você é estar no centro da vontade de Deus, Samarone. Esse é o melhor para você. Cris, o melhor de Deus para você é você estar no centro da vontade de Deus. Portanto, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O nosso alvo é Cristo. E tem uma canção que diz, meu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Aleluia. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Aleluia. Deus falou com você nessa noite. Não perca o foco. Não perca, irmão, o foco, o que Deus traçou para você. A meta, o objetivo. O teu objetivo é se colocar na presença de Deus. Em nome de Jesus.
Às vezes as pessoas perdem o foco porque inventa muita moda, é muito modismo, é muita coisa. E Deus, Ele quer a gente na simplicidade. Deus, Ele quer a gente do jeito que Ele preparou para nós. Nós queremos muita novidade, nós queremos muita coisa que impressiona. E Deus, às vezes, Ele quer nos usar nas pequenas coisas. Nós queremos coisas grandes demais, mas Deus, Ele quer nos usar nas pequenas coisas. Deixa Deus te usar nas pequenas coisas. Deixa Deus te usar nas simples coisas. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quer. Se coloque na presença do Senhor, se coloque na brecha. O que Deus fizer na sua vida, irmão, já é o bastante. O que Deus fizer na sua vida é o melhor que Ele tem para você. Agradeça a Deus, louve ao Senhor e mantenha-se no foco. Mantenha-se no projeto de Deus. Aleluias.